Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta conversa hoje com o professor Mário Tropa, Revisitar Cipriano Dourado e o Neorrealismo, é o tema desta sessão, que hoje será conduzida integralmente pelo professor Mário Tropa, que, como é do conhecimento de todos, é a pessoa que tem gentilmente levado a bom porto este barco que vai navegando, são já conversa com. Não me canso de elogiar a sua atitude, a sua persistência e a forma desinteressada como tem colaborado com a Câmara Municipal de Mação e com a Biblioteca, nomeadamente com a doutora Rosário, no sentido de dar aqui um novo dinamismo a este espaço e, portanto, uma vez mais, os meus agradecimentos, os agradecimentos da Câmara e, naturalmente, de todo o município. O tema de hoje está inserido, naturalmente, na exposição que está patente na nossa galeria, sobre Cipriano Dourado, o nosso conterrâneo nascido no Penhascoso, exposição que inauguramos no princípio deste mês. Sobre a obra e sobre Cipriano Dourado e o neorrealismo, o professor Mário Tropa irá falar, mas não podia, naturalmente, deixar também uma palavra para Cipriano Dourado, o exemplo do que fiz quando a inauguração da exposição, sendo ele uma pessoa que durante toda a sua vida, e a sua obra retrata isso mesmo, nunca esqueceu as suas origens, nunca esqueceu de onde veio, e o apego à sua terra está bem patente em todas as suas obras. E era esta mensagem que me permitia deixar, neste sentido de todos nós podermos, de alguma forma, e dentro das nossas possibilidades, colaborarmos, ajudarmos a nossa terra e não nos esquecermos de onde vimos. E, portanto, é também este o exemplo, e vou terminar da mesma forma como comecei, que o professor Mário Tropa, também passado todos estes anos, nos está a deixar e nos está a dar e está a colaborar também com a sua terra. Dois bons exemplos, duas pessoas que não esquecem de onde vieram e querem continuar, e no caso do professor Mário Tropa, quer continuar a ajudar a sua terra. Muito obrigado e uma boa ação a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras simpáticas, mas imerecidas do Dr. Vasco. Tenho que dizer imerecidas, senão parecia que estava a valorizar-me. E, por razões várias, vão ter mais uma vez que me ouvir. Hoje estou um bocadinho mais à vontade do que uma outra sessão que aconteceu aqui, porque o assunto das artes é um assunto que me é muito mais próximo e que é muito mais querido do que o que eu fiz sobre a guerra, concretamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Portanto, é sempre um prazer estar a falar sobre pintura, ver coisas de pintura, tentar perceber as razões que levaram as pessoas a fazer coisas. Neste caso, dentro das artes. Quando me foi solicitado esta intervenção, digamos assim, eu pensei que seria muito interessante, ou talvez o caminho mais correto, que era tentar primeiro a obra de Cipriano Dourado. Já a viram, parte. Tem um conhecimento visual, mas se calhar era importante procurar fazer o enquadramento no tempo e no modo para terem uma ideia mais completa do que aconteceu nas artes portuguesas e não só, porque o resto da Europa, ou parte da Europa, também passou por estes processos, para perceberem que é melhor, ou para entenderem melhor, se for possível eu ajudar, a perceber melhor as motivações e as causas que levaram a que os artistas em determinado período da nossa história recente fizeram coisas que em parte fugiram um bocadinho ao que se fazia antes e que alguns mantiveram durante muitos anos, outros entraram por outros percursos da criatividade
escolhendo formas de expressão diferentes. Portanto, eu gostaria de começar eu resolvi começar com um texto. Este foi um texto que apareceu no Diário de Lisboa em 1947, 4 de maio, portanto, era uma crítica, e só a introdução dessa crítica à segunda Exposição Geral de Artes Plásticas, portanto, uma exposição que se fez durante uma série de anos. Esta foi a segunda, em 47, e se não estou em erro, ela aconteceu até 53, ou 50 e pouco mais. 56, acabou em 56. Foram-se fazendo estas exposições onde os ditos neorrealistas, e não só, tiveram a oportunidade de mostrar os seus trabalhos. Porque nesta altura, ao contrário do que acontece hoje, não era nada fácil expor. Havia poucos sítios e alguns que eram possíveis por outras razões de caráter, se calhar, mais político, não lhes era possível aceder a esses espaços. Portanto, estas exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes foram muito importantes para essa divulgação de novos artistas, de novas ideias, de novas formas de expressão. Embora se corresse o risco, e correu, de, por vezes, as exposições perderam um bocadinho de coerência. Mas o benefício foi maior do que esse problema. Aqui nesta crítica denota-se logo os princípios que orientam esse dito neorrealismo, que, no fim de contas, não é mais do que uma corrente portuguesa, uma adaptação portuguesa, adaptação em termos só de linguagem, de uma coisa que acontecia, de uma corrente que acontecia no resto da Europa, que era o chamado realismo socialista. O neorrealismo adaptou este nome porque, se chamasse realismo socialista, tinha todas as portas fechadas. Quer dizer, em 1947, aparecer a palavra socialista era o suficiente para que as portas se fechassem. Então, teve que se arranjar, os artistas da época tiveram que arranjar uns subterfúgios. E aqui, neste texto, é muito engraçado porque o repórter dizia, para longe dos bonitinhos, dos rodriguinhos, das abóboras e das cebolas, portanto, aqui referentes às naturezas mortas, que eram muito vulgares na época, o que é que interessava verdadeiramente a eles? Era, no fim de contas, o povo, a população. E a população sofredora, essencialmente aquela que era, digamos, entre aspas, humilhada, etc. É evidente que esta foi uma das correntes mais politizadas, e não nos podemos aliar disso, foi das correntes mais politizadas e das mais combatidas que nós tivemos. Porquê? Porque pelos seus princípios, pela sua origem principalmente, e pelos seus princípios que eram apresentados, ela contrariava tudo que, por norma, era acessível em Portugal. Portanto, nós estávamos no período, digamos, forte, final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, estávamos num período forte do Estado Novo, e, como é evidente, as ideias que eram aqui apresentadas eram completamente contrárias. Portanto, não só contrárias na forma, mas principalmente no conteúdo. Onde é que estes artistas
tiveram o seu motivo. As ideias foram-nas buscar principalmente à Revolução Russa, à Revolução Mexicana, talvez até mais, mas principalmente, em determinada altura, as linhas emanadas pela, então, União Soviética, num período de grande rigidez, que já se tinha manifestado no princípio do século, depois da Revolução Russa, em 1917, já se tinha manifestado também, houve um endurecimento com um dirigente que era o Stalin, um endurecimento muito grande. Para a parte das artes, houve o Andrei Zhdanov, que era o seu, digamos, orientador político para as artes, criou uma rigidez muito grande. Porquê? Porque deu normas para serem seguidas. É evidente que essa rigidez não foi exportada, felizmente, pelo menos para a Europa Ocidental, mas as ideias, essas, foram aceitas pelos neorrealistas. O que é que acontece? Depois da guerra havia, só assim uma coisa muito rápida, uma ideia muito rápida, havia uma grande vontade de alteração. Portanto, começaram a surgir, depois da guerra, as democracias ocidentais. E em Portugal essa democracia não estava a surgir. Portanto, todas as ideias que fossem contrárias a essa rigidez que existia, eram muito bem aceitos. Portanto, é natural. O próprio Estado Novo contribuiu muito, porque ao combater todas as oposições, pondo tudo no mesmo saco, só veio estimular esse combate. Portanto, não foram muito objetivos e muito, de facto, fizeram um combate que não foi nada racional. Bom, isto só uma introdução muito rápida. O que verdadeiramente motivou, agora estamos em termos artísticos, pronto, a parte política, isso para aqui não me interessará muito. A parte artística, quando foi a exposição do mundo português, o Pavilhão do Brasil trouxe um trabalho de um pintor brasileiro, do Portinari, Cândido Portinari. Eu pus os nomezinhos todos para não estar, é mais fácil as pessoas verem do que estar eu a referir. O Cândido Portinari, e isto é um quadro de 1936, 7, para aí, e em 1940 veio à exposição do mundo português e foi uma referência muito importante para estes jovens. Estamos a falar dos jovens em 1940, é o caso do Pomar e muitos outros, o caso do Cipriano também, que ficaram, de facto, muito admirados no bom sentido, com estas obras. Curiosamente, a grande referência que havia, ou a grande possibilidade de referências que havia nessa altura, curiosamente, em Lisboa, era a Biblioteca da Embaixada Americana. É engraçado como a documentação acessível era a Embaixada Americana que a dava, e foi aí que foram muitos. Eu ainda passei também por essa fase, já muitos anos depois, alguns anos depois. Tínhamos acesso às revistas de arte, às revistas gerais, e foi por aí que os nossos artistas tiveram acesso a uma coisa muito interessante que tinha acontecido anos antes, tinha sido a Revolução Mexicana, mas os efeitos artísticos dessa revolução. Os muralistas mexicanos, portanto, a revolução que começou em 1900
julgo que em 1910, em 1920 e tal, estava mais ou menos, teve muitos altos e baixos, em 1920 e pouco, praticamente acabou, havia a parte, fez-se uma Constituição, os guerrilheiros do Pancho Villa, que todos nós ouvimos falar, pronto, tinham estabilizado, e houve uma tendência muito interessante de mostrar para o grande público, para o povo mexicano, não só a arte, mas a arte que lhes desse, que lhes trouxesse a noção do que tinha acontecido. E os artistas, principalmente 3 artistas, houve mais, mas estes 3 foram muito importantes. O Rivera, o que é que se fez? Todas as grandes, a cidade universitária, os potes, chamados potes de água, os depósitos de água da cidade, todos os edifícios começaram a ser pintados. E há uma coisa muito engraçada que nós hoje, os pintores atuais, usam, por exemplo, os acrílicos, já são raros os que pintam a óleo, mas curiosamente foram os muralistas mexicanos que pediram às empresas americanas de tintas que lhes arranjassem umas tintas que se misturassem com água para se poder pintar facilmente nas paredes e que fossem resistentes às intempéries. E foi assim que eles arranjaram umas tintas com acetato polivinil, que hoje nós usamos nas tintas, chamadas tintas plásticas, e que depois, mais requintadas, dá para os artistas, só aquilo chamamos as tintas acrílicas, que se diluem em água em vez de ser com os diluentes da terpentina, etc. E foi com estes que se deu um avanço tecnológico na pintura. Isto parece que não tinha importância, mas teve uma importância extraordinária, porque tornou mais acessível estas pinturas. Do Rivera também. Reparem que eles fazem, isto são bandas desenhadas onde contam a história do México. Portanto, a cidade do México, eu não conheço a cidade do México, mas se conhecerem, ou se foram lá, ou se tiverem a oportunidade, deve ser de facto extraordinário, porque a maior parte ainda resistiu. Isto é o Palácio das Belas Artes, o interior. Portanto, tudo o que era parede foi pintado. Esta noção do povo, portanto, dos primeiros que foram, digamos, mortos pelos espanhóis, pela invasão espanhola, este pôr em relevo essas origens, a importância do legado cultural dos aztecas, tudo isso é motivo das pinturas. Aqui é a população indígena, vemos até ali em segundo plano uma das pirâmides existentes, ainda há restos no México. Quer dizer, uma escada, uma parede de um edifício público. E reparem que isto é muito interessante, porque tem por baixo a invasão espanhola, ao cimo das escadas, vê-se a luta com os espanhóis, depois a Inquisição ao lado esquerdo, a Revolução ao lado direito, portanto as forças militares, e depois, digamos, em cima, os atuais, a população atual. Dos Siqueiros, portanto, estes 3, do Rivera, o Orozco e o Siqueiros, foram, de facto, os elementos mais importantes deste período. Aqui, os revolucionários, portanto, não sei se seriam
do Zapata, se seriam do Pancho Villa, mas aqueles que são menos novos lembram-se dos filmes. Estes foram assuntos que foram muito batidos nos filmes aqui há uns anos. Pronto, isto é só para verem, para terem uma noção das origens pictóricas de muitos destes pintores. Em Portugal, eu vou-lhes passar uma série de pintores, não me vou demorar muito sobre eles. Neste caso é do Júlio Pomar, o Almoço do Trolha, que foi uma das figuras chave deste movimento. Eu trazia-lhe aqui, só para ler rapidamente, também de 47, o próprio Júlio Pomar escreveu num jornal o seguinte: os objetivos gerais dos artistas agrupados em torno do neorrealismo visam a mais ampla e socialmente proveitosa utilização das artes pelas massas. Ou seja, a arte neorrealista tende a tornar-se uma arte do povo, pelo povo e para o povo. É engraçado como esta linguagem nós encontramos ainda muito recentemente. De facto, é uma arte que se faz com uma intenção nítida de divulgação, mas de divulgação de ideias, muito concretamente de ideias, e não só divulgação formal, não é? Da arte pela arte. É talvez o aspecto mais importante do neorrealismo, é esse. Há sempre uma mensagem que está a predominar em relação à parte formal. Do Júlio Pomar, portanto, o que é posto em relevo, portanto, nestes casos mais, digamos, mais visualmente importantes, são o pôr em relação, é essencialmente o pôr em relevo os elementos que são aqueles que são utilizados no trabalho, no fim de contas. São as mãos, muitas vezes os pés, mas digamos, a movimentação do corpo mostrando o esforço. De facto, e este é um caso exemplar, este do Pomar, mais do que o outro, é exemplar o esforço do gadanheiro. Da Alice Jorge, uma cena mais calma, mas mostrando, digamos, a peixeira que vem vender uma cena de rua, mas mostrando, de facto, como, na época, e todos nós não, os mais velhos, lembram-se da venda porta a porta do peixe, do carvão, do leite, do pão, etc, etc. Pronto, isto é uma cena que se via nas nossas cidades, era o dia-a-dia das nossas cidades. Do Avelino Cunhal, portanto, do pai do Álvaro Cunhal, também uma pintura onde é muito flagrante vejam a desproporção prepositada da parte das pernas e dos pés em relação aos troncos, mostrando que a pessoa tem uma base sólida. São mulheres sólidas, monolíticas, não é? Eu estou a fazer muita referência a este aspecto para depois fazer confronto com outro artista. Do Muniz Pereira, estou a passar alguns que são muito emblemáticos desta altura. Uma mãe e o filho, chamada Fome, é de facto angustiante, são exemplos angustiantes. Do Rogério Ribeiro, a sargaceira, a mulher que vai apanhar o sargaço nas praias do norte, já com alguma suavidade, já é um pouco diferente.
também do Rocher Ribeiro. Aqui uma gravura em linóleo, portanto com uma técnica diferente daquelas que nós tivemos a oportunidade de ver lá em cima. Não há de facto nenhuma em linóleo, não há nenhuma até em madeira. É uma técnica levemente diferente das outras. É tirado, portanto, é uma peça em linóleo, parece uma sola, chamemos assim, é tirado, portanto, a tinta fica na superfície, portanto, tudo o que fica em claro são buracos no próprio linóleo. Esta é a 3 cores e são as bordadeiras, se não estou em erro. É o título que ele deu. Do Querubim Lapa, um ceramista que foi colega do Cipriano na António Arroio, nos últimos anos em que estiveram os dois na António Arroio. O Cipriano como ligado à litografia e o Querubim Lapa ligado à cerâmica. Foi, de facto, um dos nossos melhores ceramistas atuais. Aliás, Lisboa tem imensos trabalhos dele, a TAP, o aeroporto, a Mexicana, no Cartaz, a Câmara Municipal do Cartaz tem um grande painel deste Querubim Lapa. Do Augusto Gomes, foi um dos que se manteve sempre com uma linha muito próxima. Outra do Augusto Gomes, com uma geometrização, é muito curiosa esta sequência, porque mostra já uma geometrização das formas. Reparem que o fundo é quase cubista, chamamos assim, com um bocadinho de boa vontade, mas esta geometrização, não tanto das figuras, mas sim dos fundos. E depois, esta onde, aí sim, a geometrização é muito flagrante. Aqui são mesmo monolíticas as figuras, são quase pirâmides. Tem uma força, de facto, muito grande, embora seja, digamos, uma situação muito estável, tem uma força, uma dinâmica muito grande. Eu falo com algum entusiasmo do Augusto Gomes, porque era eu jovem, e foi um dos, talvez o primeiro, até antes do O Cipriano, de facto, foi das mulheres do campo. E quando eu disse há bocadinho que ele não explorou a forma, é que são as mulheres mais bonitas que eu encontrei no neorrealismo. De facto, ele consegue não fazer, como eu há bocadinho também referi, em relação às mulheres monolíticas daquele pintor. Ele não, são mulheres elegantes, são trabalhadoras, como as outras, não há dúvida, mas são mulheres iguais às que nós encontramos aqui na sala. São mulheres que têm um rosto como têm as mulheres do Conselho de Nação. Portanto, é essa. Eu estou um bocado inspirado, tenho que concordar. Mas o que é facto é que, com aquela intensidade que queriam dar à rudeza do trabalho, descuraram muitas vezes a beleza do traço, a beleza daquilo que era representado. A mensagem estava lá, mas eu acho que esta mensagem também lá está. Aqui também está. E além do mais,
tem a beleza do traço. Tem a beleza do traço dele e tem a beleza da figura que foi retratada. A elegância. A elegância aqui não é ser formas bem feitinhas. É elegante. Elegante no modo de desenhar e no modo de representar a figura feminina. Esta apanha os restos que trazem no chão. Ainda, felizmente, que ainda vamos encontrando esta imagem. Ele usou, além do tem muitos desenhos a tinta da China e há lápis, mas neste caso são muitos trabalhos a tinta da China também. A apanha da luva. E eu não me referi, porque posso arriscar aqui que, por uma razão muito prática, a ideia de informação das mensagens levou a que estes artistas, dentro deste movimento, que foi de toda a Europa, dessem muita importância à ilustração. À ilustração ou ao desenho representando determinados textos ou determinadas intenções. Portanto, todos estes artistas, ou a grande maioria deles, enverdou também por aquilo que se chamou as artes gráficas. Gráficas no sentido de ilustrarem obras, principalmente dos escritores e dos poetas, também neorrealistas. Já vimos aquele exemplo antes do Ribeiro de Pavia, sob o livro dos Gaibéus do Alves Redol, e lá em cima tiveram a oportunidade de ver também muitos, que é o caso da revista Vértice. Ele teve muitos trabalhos para esta revista. Reparem que é a mesma. Claro, a utilização depois do offset na revista perdeu qualidade. Reparem que a qualidade da primeira para a segunda é muito diferente, não é? Porque como é a original, a outra já é um offset numa revista. O mesmo se passa nesta, que é a capa também da Vértice. Isto tem um sabor de princípio de século, de arte nova. Estas formas vegetais enrolando, é muito curioso. E aqui uma litografia, três litografias que lá em cima também estão. Lá em cima até estão por ordem de sequência, aqui não estão, mas que eu trouxe para perceberem que a primeira, portanto, isto é o mesmo sistema que se usa no offset, que é a primeira é o amarelo, parte sempre da cor mais clara para a mais escura, o amarelo, depois a seguir foi aplicada o azul, que é a segunda da esquerda, deu a primeira da esquerda, que apareceram os verdes. O azul em cima do amarelo deu os verdes. Depois foi-lhe aplicado a terceira cor, que é o vermelho, ou seja, o magenta, mais concretamente, mais rigorosamente, e que deu depois o final aqui. Portanto, esta sequência, ele curiosamente não usou preto, usa o azul escuro com a sobreposição do azul do azul com a magenta, dá um arroxeado muito escuro. Portanto, aqui na quadratomia do offset
era usado também o preto. Era o preto que terminava esta sequência. Portanto, eram as 4 provas de cor. Lá em cima estão, na vitrine, estão talvez 2 ou 3 exemplos destes. Cá está, também não tem preto, é exatamente a mesma sequência, o amarelo, o azul e o vermelho. Aqui aparece mais uma outra tonalidade, que é um castanho muito tenue, que aparece assim mais separado nas estrelas. Há, portanto, mais uma introdução de mais uma tonalidade, mas o preto continua a estar ausente. E depois mesmo uma capa de um livro em que aqui sim, aqui existe de facto já o preto. Portanto, aqui tem os azuis, tem o azul claro, tem o castanho que é o primeiro, aquele ocre que é a primeira, depois tem o azul, tem o vermelho e depois tem o preto. Como eu disse há bocado, este grupo foi-se diluindo e houve personagens que se mantiveram dentro desta linha, desenvolveram isto, portanto, o seu trabalho sempre dentro desta linha. Houve outros que, como é o caso do Pomar, como é o caso do Cesarini, como é o caso de tantos outros, que resolveram fazer outras experiências, foram noutras direções, mudaram de várias direções, fizeram o seu percurso. O que é certo é que, embora fosse um período muito, ou antes um grupo muito politizado, foi por isso muito perseguido, e todos os subterfúgios eram necessários para que eles pudessem apresentar a sua obra. O que nem sempre aconteceu. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Júlio Pomar, que fez finais dos anos 40, princípio dos anos 50, 48, 49 talvez, que fez uma decoração, provavelmente pensando nos muralistas mexicanos, fez uma decoração para o cinema Batalha no Porto, que depois de ser inaugurado o cinema, depois de ser visto ao fim de uns dias, foi lá a polícia e mandou cobrir tudo novamente com uma cor. E, portanto, o trabalho está lá, mas está debaixo da tinta, porque entenderam que não era o trabalho que era subversivo, era mais o Júlio Pomar, ele é que seria subversivo. Isto aconteceu com imensas pessoas. Nós não tivemos exatamente uma situação igual de moralistas, de pessoas que trabalhassem em morais. Os poucos que eu conheci, que eu me lembro, já posteriores, finais dos anos 50, em Lisboa, além das gares, as duas gares da Rocha Condóbitos e a de Alcântara, do Almada Negreiros, que são obras de facto grandes. Estou-me a lembrar do Cinema Império, do Café Império, na Alameda Afonso Henriques, onde hoje é uma igreja qualquer.
na parte de baixo havia um grande mural, havia e há, julgo que ainda existe, do Luís do Retiro. Um trabalho muito interessante, feito com uma técnica muito curiosa, que é a têmpera de ovo. É feito com a gema do ovo, a cola da tinta do pigmento é a gema de ovo. É clara de ovo, não é a gema, a clara de ovo, mas fica sempre muito amarelada. O Luís do Retiro teve para ser destruído, tiveram para ser destruídas as esculturas que estão na parede, que está aqui assim numa parede, assim um mural. A parede em frente estão umas esculturas do Martins Correia, tiveram para ser destruídas, não pelo que lá está, são umas mulheres que estão de formas absolutamente sem problema nenhum, mas era por ser do Martins Correia. O cinema Alvalade tinha de uma pintora do Porto, da Estrela Faria, mas depois também foi tudo tapado. Não me lembro assim de muitas obras em termos de grande dimensão. De facto, a obra maior foi a parte dos livros, das ilustrações e das gravuras. Só para terminar, eu gostava de fazer referência ao seguinte. Isto em Portugal aconteceu assim. Em países, estou-me a lembrar dos países da Bulgária, da Roménia, da Polónia, que eram países onde havia grande rigidez na parte da criação, onde havia normas que tinham de ser necessariamente seguidas. Os artistas fizeram um artifício que foi dedicarem-se às artes gráficas e à gravura em especial. Foram países que desenvolveram extraordinariamente a gravura, porque a pintura era muito condicionada. E, portanto, eles tinham que arranjar formas de contornar essas dificuldades. De facto, a criatividade, ao ser reprimida, é como a água. Tem que ter um escape para o outro lado qualquer. Infelizmente, isso verificou-se em alguns países por umas razões, em Portugal pelas razões contrárias. Foram, de facto, duas repressões quase em simultâneo, em oposição, mas tiveram um resultado muito semelhante. E já os aborreci o suficiente. Muito obrigado. E estou à disposição de poder não responder. Estou à disposição de tentar responder, o que vai ser, se calhar, difícil, às vossas oportunas perguntas. Só antes disso, só gostaria de referir que a próxima sessão, que deve ser talvez a 10ª do mês de março, será, tenho que ter uma cábula, será pelo Dr. José Alberto Marques, que curiosamente tinha família nos Santos, embora ele não fosse dos Santos, ele tinha familiares e vinha quando era miúdo. Ele é mais ou menos da minha idade, talvez menos um ano, e encontrávamos nas festas, nos arraiais das festas. Ele vive atualmente em Abrantes e vem falar sobre o surrealismo e o experimentalismo. Portanto, ele é poeta, é escritor e poeta, portanto, vai ser uma outra vertente das artes para a próxima sessão. Espero que depois cá estejam para ouvir, então, o José Alberto Marques. Estou à disposição. Senão vamos todos para casa. Só uma questão, só por curiosidade. Chegou a conhecer pessoalmente o Sr. empreendedor? Não conheci. Julgo eu que não conheci. Portanto, eu conheci
muitos destes pintores, o Cipriano Dourado e mais um grupo foram os produtores da Cooperativa de Gravadores Portugueses, da Gravura, em Lisboa, onde eu, a partir de 1960, eles fundaram 56, 57, não sei, não tenho bem presente, mas foi por aí. E eu comecei a trabalhar na gravura em 1962, provavelmente. E trabalhei até 1960, até ir para Santarém, 67, 66 ou 67. Portanto, trabalhei mesmo. Onde conheci muitos deles. Conheci o Sá Nogueira, o Hogan. Eu não trouxe desses, não ia trazer de todos, né? São dezenas. O Hogan, o Júlio Mar, a Alice Jorge, depois estrangeiros, o Cláudio Juárez, um peruano que teve muitos anos em Portugal, tantos. Foi um período muito interessante, porque eu era muito mais novo do que esta geração, portanto, esta geração teria talvez entre 15 e 20 anos mais do que eu, mas foi muito, muito útil para mim vê-los a trabalhar. Vê-los a trabalhar e conversar com eles, com alguns. Por exemplo, o Júlio Mar era um bocado avesso às conversas, por exemplo. O Sá Nogueira, não. O Hogan, nem pensar, isso era uma delícia estar a conversar com ele. Portanto, eu felizmente conheci, vivi este período, o final deste período. Portanto, eu a partir de 58, talvez, comecei a estar mais próximo. Portanto, eu arrisquei a vir cá hoje falar de uma coisa que não tenho grandes conhecimentos, a não ser o conhecimento da vivência. E isso é aquilo que eu achei que podia transmitir-lhes. Não é dos livros, não vale a pena estar a ver isso, nem estou com cabeça já para fixar estas coisas. Estive foi a recordar os meus tempos muito agradáveis, foram os melhores anos da minha vida, foram esses anos 60, muito agitados, porque apanhei logo, quando entrei para as Belas Artes, apanhei logo a greve de 61, 62, desse ano letivo, o que foi ótimo, porque tivemos praticamente 5 meses sem aulas, mas deu para ter uma vivência que nunca mais se tem, não é? Foi muito interessante. Aprendi a correr, coisa que no Castelo também fazia, mas mal, mas corre-se com muito mais velocidade à frente da polícia de choque. E não nos cansamos tanto. É muito curioso. Até eu que tinha problemas de rins, nessas corridas nunca tive problemas de rins. Mas foram vivências muito, muito boas, de grande riqueza. Por isso, para mim é sempre um prazer este tipo de conversa, porque eu estou a reviver esse meu período de vida. Se calhar não tenho grande conhecimento das pessoas, da sua obra, mas tenho conhecimento deles. E tenho muito boas, como tenho, por exemplo, do Almada Angreste, que era uma pessoa com quem eu convivi algumas vezes, porque a filha, conhecia bem a filha, encontramos num café Chiado, uma coisa que já não existe, agora uma companhia de seguros, o meu. Quer dizer, foi isso que fez a minha formação. Não foi a escola ensinou-me técnica. O convívio é que me ensinou as outras coisas. A escola que eu tive, e reparem que a maior parte destes que eu falei estiveram na escola, alguns até, é o caso do Pomar, o caso do Cesarino, o caso de outros, que fizeram uns anos de escola e depois foram-se embora. Porque a escola que eu apanhei, isto é um desabafo, a escola que eu apanhei em 1961 a 66, a escola
usava como modelo a seguir pelos alunos o columbano, que tinha vivido quase 100 anos antes. Não seriam 100, mas seriam 80 ou 70. Era o limite possível de trabalho, era o columbano. E se não era o columbano, era o Malhoa. É muito engraçado fazermos este confronto entre a pintura do Malhoa, do Silva Porto, dessa época, que é uma pintura de realismo, e do povo, e a diferença que esse povo tem em relação a esta dos neorrealistas. É que o povo do columbano, do Malhoa, é um povo, digamos, eu vou usar um termo que é negativo, mas o sentido não é esse. É um termo folclórico, em que mostram as mulheres do campo, mas vestidas à moda minhota, vestidas como se vestia aqui ou ali, tudo com um ar exaltando os valores, o que eu acho ótimo, os valores da província. Não é? E isso manteve-se até muito tarde. Portanto, o Estado Novo utilizou isso muito. Esses princípios, a imagem que era apresentada era a imagem desse povo que vive feliz. Está bem vestidinha, vai às festas, vai às romarias, mas que é feliz. Não sabe ler, mas é feliz. Portanto, isto foi uma imagem. Os neorrealistas têm a imagem ao contrário. Mostram aquilo que de negativo há no trabalho rude, na profissão que embrutece as pessoas. Digamos, é outra face da moeda. Eu não faço críticas nem a uma nem a outra. A única crítica que eu faço é que, em termos escolares, em termos de escola, não me deram as alternativas para eu escolher, ou para eu conhecer. Não era escolher, era conhecer. Só me deixavam ver um lado. Não é? Felizmente que isso acabou. Hoje podemos tomar as nossas posições com conhecimento. Na altura não se tem. E depois há coisas ridículas. Eu fiz uma escola de belas artes, o curso de pintura, em que só tinha acesso a livros, a não ser pela Embaixada Americana, os livros a preto e branco. Eu conhecia a arte do mundo a preto e branco. Não havia os livros, não tinham imagens a cores. Portanto, hoje nós temos acesso à internet, logo ali, até vamos ver os pormenores, olha que engraçado e tal, o pormenorzinho, coisa que vemos melhor do que lá no sítio. Não é? Naquele tempo, não. Íamos para o museu, íamos normalmente para o Museu de Arte, do Museu do Chiado, Museu de Arte chamado na altura Museu de Arte Contemporânea, onde é hoje o Museu do Chiado, e o que lá estava era o columbano, que tinha sido o diretor até há pouco tempo. Portanto, a minha formação teve ali uma falha, a minha e dos meus colegas, de todos nós, uma falha muito grande, porque não conhecíamos o que havia de mais. O grupo, eu já contei, provavelmente já contei isto, mas eu acho que é um exemplo. Num dos últimos anos do curso, eu e os meus colegas, éramos 6 ou 7, quisemos fazer um estudo sobre o cubismo. O cubismo tinha acontecido 50 anos antes. 50 anos antes. E o professor da cadeira foi pedir à direção, ao diretor, o arquiteto Paulino Montes, se era permitido, se ele dava autorização, e tivemos de fazer por escrito o pedido, se havia autorização para nós irmos abordar uma coisa que tinha acontecido há 50 anos. Não era nada, era só saber o que é que era, fazer umas experiências, desenhar umas coisas. E, por acaso, num gesto magnânimo, foi permitido. O que obrigou o professor da cadeira
o pintor Ferreira, mais conhecido pelo Ferreirinha, porque era uma pessoa amorosa, mas muito pouco sabedora, a ir comprar livros, diz ele, gastei um dinheirão por vossa causa. Porque teve que ir comprar livros para se documentar sobre o cubismo. Fomos, de facto, desinguetar o senhor. Pronto, mas isto já só não tem nada a ver com o motivo que nos trouxe aqui. Eu estou a divagar, como é hábito, como é meu hábito, a divagar sobre estas coisas que se calhar que não nos interessam, com certeza, se calhar só me interessam a mim. Não é? Mais questões? Eu sou viciado pelos conceitos e quando ouço falar de conteúdo, forma, vamos aumentar o vocabulário. Naturalismo, realismo, neorrealista, surrealista e agora natural, etc. Agora o virtual. Estamos no mundo virtual, tudo é virtual, faz tudo virtual, a internet está no mundo virtual. No sobrenatural andará outras pessoas se interessam, ter uma dificuldade, a sangrar do nariz. Ora bem, é assim. Eu creio que nós vamos deixar cá o mundo entregue não às virtudes, não ao virtualismo, mas simplesmente virtual. E até quando se quer ganhar dinheiro, arranja-se qualquer coisa virtual e aparecem as sombras de Grey, como é que se chama, que anda por aí. Ora bem, eu estou muito informado, Pronto. E é assim. Mais que eu. Eu estou informado, eu tenho andado neste mundo. O que eu queria dizer era o seguinte: não sei para onde nós caminhamos. O homem, o Severino Dourado, andou a fazer desenho sobre a pedra, esse andava no natural, andava agarrado ao natural. Tenho receio, penso eu, que a arte pode, de algum modo, vir a sofrer com esta história do global, por exemplo, porque eu estudo copia pela internet, os alunos vão à internet, há muitas cores, uma babadeira de cores nos livros escolares. Eu não sei até que ponto o que lá está, se é para mudar, se é para desvairar, porque se calhar para pensar é pouco. E então, quando falar no conteúdo e na forma, eu queria que, só que eu estou a dizer disparados, que eu sei que estou a dizer, mas estou a dizê-los com alguma intenção. A forma refere-se ao traçado, não é? Aos traçados e o fazer bonito, será? E o conteúdo é a mensagem que quer transmitir, é assim? O tema de fundo é o conteúdo, não é? O que o leva, o que mobiliza a pintar, depois dá-lhe a forma, é assim? É a forma que na literatura, o conteúdo e a forma. Sim, professor, não responda já, porque responde depois à dele e à minha também. A propósito de secundário esta história da forma e do conteúdo, eu também fiquei a pensar nela antes. E fiquei a pensar nela porque cada um de nós tem um olhar diferente. Os conteúdos, ao fim e ao cabo, são aquilo conforme os olhamos. E ao olhar para a pintura do Dourado, há uma característica extraordinária para mim na forma como ele pinta, como ele vê os conteúdos, que é a curva, aquele traço. Se repararem, quase todas as obras do Dourado estão cheias de curvas. É o rosto, é o seio, é a criança, aquela senhora que está a ceifar está numa posição curva. Se passarem 3 ou 4 quadros, é tudo curva. É a magia, é a doçura da pintura dele, da curva. Portanto, há a vida, é o ovo, é o ventre, enfim, é as ancas. Vê-se daqueles desenhos, é tudo curvas. É a maneira como ele olha o conteúdo. Portanto, ele suaviza a realidade que ele vê. Há ali uma suavidade, suaviza, portanto, porque o conteúdo, vamos lá ver, o conteúdo não é independente do olhar. Nós vemos os desenhos do Pinhal e vemos outros desenhos em que são aquelas, parecem pedregulhos cheios de força, com aquelas pernas, alguns de fora, faces angulosas, dureza,
etc. O Dourado não. O Dourado suaviza essa realidade. Portanto, o conteúdo para ele, há ali parece. Portanto, isto a propósito. Portanto, professor, faça favor de agarrar nestes dois. Em relação à primeira questão, me pareceu que era o que é que vai dar isto? O que é que fica do resultado disto? Porque é tudo virtual, é tudo da internet, é tudo dos filmes. Estes suportes, os suportes da pintura e do desenho, também desaparecem, também vão ser destruídos. Não é? Mas, em relação à imagem, pelo menos está provado que há algumas que vão acabar muito, muito rapidamente. Portanto, há muita documentação e nós temos a nossa experiência já das cassetes, as cassetes VHS, penso que era assim, que ao fim de uns anos, os nossos slides, os diapositivos, vão sofrendo transformações e vão-se destruindo. Portanto, mas também, se estamos muito preocupados com aquilo que deixamos, se calhar perdemos tempo a mais. O que ficar, a gente vai embora, e o que ficar, fica. Não é? É pena que seja... Aliás, nós vimos coisas, ainda hoje, na televisão, vimos a serem destruídas coisas de há muitos milénios. Não é? Portanto, não é isso propriamente que devemos ter em conta. Em relação ao conteúdo, à forma e ao conteúdo, a obra do Cipriano Dourado é nitidamente uma obra feita ao pé. Aquilo que o Dr. Carlos estava a referir, e que eu estou inteiramente de acordo, é tudo em redondo, tem aquela forma circular, é um movimento que nós fazemos quando desenhamos ao pé. Aqueles trabalhos não são desenhados em pé, são desenhados sentados. Temos uma proximidade, temos o cotovelo assente e o movimento é feito no pulso. Portanto, naturalmente, o movimento é circular. Isso, sem querer, nota-se muito no desenho. Não é um desenho geometrizado, é evidente. Podemos estar sentados com uma régua e fazemos traços. Não é? Por exemplo, ele tem... Há um trabalho que eu não mostrei, mas está lá em cima, que é um buril, em que é só riscos. E, portanto, é praticamente todo em risco. Porquê? Porque é feito numa chapa de metal, provavelmente cobre, que tem uma dureza, e depois com um buril, quer dizer, com digamos um estilete com um bico em V, que é cortar, fazer risco. Ora, isso já não é um movimento assim, é um movimento de força e de controle, porque se a pessoa não controla, o buril vai para aí afora. Portanto, é muito difícil de trabalhar com buril. E aquele trabalho é um trabalho primoroso. Parou onde ele quis. Não é? Portanto, as técnicas têm a sua maneira de trabalhar e as suas condicionantes. Nos desenhos, não. No desenho, a pessoa está liberto. E ele vai desenhar. Quer dizer, é uma característica que... Por exemplo, eu tenho uma característica que não perdi da escola, que é, eu pego num papel e faço um risco um bocadinho abaixo do meio. Portanto, tenho uma folha e faço um risco. Que é a linha do horizonte. Em mim, aquilo ficou gravado no meu computador, que depois, chega a uma determinada altura, apago, mas aquilo, o primeiro risco, se eu tenho um papel branco, é o cima e o baixo. Naturalmente, eu já nem dou por isso. E para não fazer isso, tenho que me controlar. Portanto, quando se está a desenhar, eu tenho a impressão que, não sei se foi aqui numa altura aqui, que eu tive uma expressão que foi, quando estou a desenhar, não sei se foi aqui, julgo que não, quando estou a desenhar, esqueço-me que estou a desenhar. Depois disse, olha, fiz isto, mas fui eu que fiz isto, eu nem dei por isso. Não é?
é um bocadinho aquela sensação que vamos na autoestrada e dizem, mas eu já passei pelas Mouriscas. Nem dei por isso. Só vai. Porquê? Porque são momentos em que o nosso subconsciente controla mais do que o nosso consciente. E a mão vai ao subconsciente. E, portanto, aqueles hábitos, aqueles traços. E, portanto, a obra do Cipriano Dourado é uma obra envolvente. No sentido em que é como se fosse um novelo que se vai desenrolando. Aquelas mulheres são desenhadas assim. Depois levam os pormenores dos olhos, etc. Mas há sempre uma forma envolvente que é feita assim. Não é? Por isso é que é tão feminina. É esse aspecto. Quando eu falo da parte da forma, a forma é exatamente isso. É a linha condicionar o conteúdo. Portanto, aquelas mulheres, o conteúdo é uma mulher que está a apanhar as uvas. Não é? É uma mulher que está agachada e tal, pronto, uma trabalhadora e tal. Isso é o conteúdo. Mas o que é certo, a forma diz-nos, para mim, diz-nos mais do que propriamente o conteúdo. E ele soube dosear muito bem isso. Por exemplo, viram aquele do Avelino Cunhal, do pai do Cunhal, foi logo das primeiras imagens, que são as mulheres que levam à cabeça a lenha. Ali o conteúdo é que é portanto, a forma podia ser aquilo como outra coisa qualquer. Podia ser só umas manchas, quase. Porque ali o que se sente, o que é que se sente? Sente o peso daquela lenha toda nas costas. E a pessoa tem que ter uns pés bem assentos para aguentar aquilo. Não é? Ali não há peitos redondinhos, nem os bracinhos bem desenhados. Não é? Porque isso é secundário. A intenção do desenhador naquela altura era secundário. Eu não sei se respondi, também divaguei um bocado, confesso. Boa noite. Aqui uma pergunta que Desculpe, ouço mal. alguém primeiro, não sei. Aqui uma pergunta, que era sobre aquela questão da ilustração. Falou aí da importância da ilustração associada ao movimento. Para além do condicionalismo da produção artística que terá feito a criatividade dos artistas escapar a esses mesmos condicionalismos pela forma da ilustração, se não se assistiu nesta altura e com este movimento a outra forma de ver o livro, não só como livro, da parte dos próprios artistas e dos autores, mas também como um objeto estético, que no fundo não existia tanto nos movimentos anteriores, ou seja, o cuidado da produção do livro. E se nós olharmos mesmo para alguns livros do modernismo, a forma como se apresentam as capas e a sua produção como objeto, não oferece tanta riqueza estética como eles depois vão ter com as ilustrações e com as capas que nos mostrou. E se não havia aqui também uma procura dos autores e dos artistas de valorizar o livro como objeto e procura de beleza estética no próprio livro em si. Não, esse casamento entre o livro, e portanto o autor, e o artista foi muito, muito frutuoso neste período. Eu não sei se era bem isso que estava a referir. Eu tive alguma dificuldade em perceber, em ouvir, porque foi uma área onde as ideias do escritor ou do texto e do artista fizeram, digamos, uma simbiose. Portanto, foi um período, digamos, mais... foi uma área, talvez, das mais importantes para mim, mais do que a pintura, foi exatamente a parte da intervenção na parte gráfica nos livros, mais concretamente. Não propriamente, por exemplo, de cartaz. Não, é a parte de livros. Não só na capa,
porque a parte editorial, nesse momento, começa a ter um grande impacto, um grande desenvolvimento, o que não tinha acontecido antes. Aparecem determinadas revistas, a Versus é um exemplo belíssimo para mostrar isso, em que é um campo que normalmente estava vedado aos artistas. E de repente começam a aparecer revistas, já tinha acontecido com os modernistas anteriormente, mas pouco, depois essas coisas foram muito efêmeras, acabaram logo. Estou a lembrar do Orfeu e não só, do Portugal Futurista, etc. Foram campos que começaram a aparecer onde os artistas, este tipo de artistas ligados principalmente às técnicas da gravura, tiveram um grande campo de ação. E não nos podemos esquecer que a gravura, o aparecimento nesta altura da gravura, porque, por exemplo, a litografia já desde 1800 e qualquer coisa que já existiam oficinas em Lisboa e no Porto, pelo menos. Julgo que a partir de 1870, mais ou menos, começaram a haver. Mas que eram utilizadas, digamos, industrialmente. Era para produtos, não só para jornais, para cartazes, principalmente para cartazes. E o aparecimento da gravura veio, das várias técnicas de gravura, veio dar um grande impacto e veio tornar possível aquilo que era o princípio dos neorrealismos, que era tornar acessível a arte a toda a gente, ou pelo menos a um número mais alargado. O que é que acontece? A gravura veio permitir fazer obra que tinha módulos. Podiam ser 150 módulos. Quer dizer, não eram cópias, eram todos originais, o que eram 150 originais iguais. Isto deu um preço baixo, acessível a toda a gente. Isso ainda mais notável, ou notou-se mais notório, já mais próximo de nós, a partir dos anos 80, com a serigrafia, em que o preço, de facto, baixou drasticamente. Porquê? Porque a parte da oficina era ridículo em relação a outras formas de divulgação da arte. Fazia-se um projeto, entregava-se ao serígrafo, que tinha uma oficina, e ele fazia as obras. O único trabalho do artista era assinar e pôr a numeração, mais nada. A serigrafia, quanto a mim, não tem este valor porque tem pouca intervenção do artista. O artista só faz a parte inicial, só faz o projeto. Mas depois o serígrafo, se calhar, por necessidade de algumas coisas, até altera algumas coisas. Conheci poucos artistas que estavam lá a ver como é que se fazia. O Espiga Pinto e pouco mais. O Pomar também, às vezes. Porque, dando um projeto para ser executado, o serígrafo tinha que haver ali na separação de cores, imagina, uma serigrafia podia levar 30 cores, e às vezes as tonalidades não eram bem aquilo que estava no projeto original. E o serígrafo disse, isto mais ou menos. Portanto, quanto a mim, a serigrafia veio sendo uma técnica mais fácil em termos de oficina, veio permitir uma grande divulgação. E praticamente hoje, no mercado, se forem ver, o que é que se vê? Vê-se só serigrafia, quase não se vê gravura. A própria gravura, infelizmente, está, há uns anos a esta parte, selada pelas finanças, porque havia uma dívida à Segurança Social e foi fechado. Portanto, está lá tudo, estão lá as provas, estão lá trabalhos das pessoas que estavam a trabalhar naquela altura e de um dia para o outro chegaram lá, estava aquilo com o selo. E era, de facto, agora, ultimamente, um espaço ótimo para trabalhar. Nos anos 60 não era tão bom, mas
Agora era, de facto, uma oficina a sério. Porque eles tinham dois andares, na altura só tinham um. Não sei se respondi, mais ou menos. Ia voltar atrás, é melhor não. Saímos à uma. Não, era o tema anterior que não vale. Era o privilegiar a forma em relação à narrativa. Foi a expressão que usou da outra vez e que eu gostei. A narrativa é de alguma forma situada, portanto, tem a ver com o contexto que se vive, etc. Portanto, é uma narrativa sempre situada. A forma será sempre mais associada à beleza e, portanto, é uma procura que será menos efêmera. E isto faz-me lembrar a tal história do diálogo entre a verdade e a beleza. Qual é que está primeiro? O idiota diz lá no Dostoiévski, na verdade, que a beleza é que salvará o mundo. Era só a forma, portanto, a procura da forma acaba por atrair mais que muitas das vezes a narrativa. A narrativa, pronto, hoje é atual, amanhã não será tanto. E a beleza mantém mais, portanto, a sua atualidade sempre. Eu, quando utilizei o termo conteúdo, tenho a intenção de ser entendido como, digamos, a narrativa, podemos utilizar esse termo, mas uma narrativa panfletária, chamamos assim. Situada. Exato. Em que se sobrepõe a tudo o resto. Quer dizer, é como um cartaz a vender frigoríficos, olhamos, é para vender frigoríficos e não é para dizer que os frigoríficos são assim ou assado. A eficácia da mensagem. Portanto, e houve, às vezes, houve em alguns casos, e isso é uma crítica que eu posso fazer, isto é só a minha opinião, a determinado tipo de agora não estou a situar em Portugal, estou a situar no geral, no realismo socialista, em que, pela rigidez dos comitês que superintendiam era, digamos, uma condicionante tão grande porque davam o conteúdo, dizer, este é o conteúdo, e faça uma formazinha que corresponda a esse conteúdo. Portanto, quando o conteúdo se sobrepõe, acaba por ser um panfleto, no mau sentido, não é? Pode ser muito agradável, mas tem sempre uma carga negativa pelo exagero, não é? Porque no fim de contas estamos a falar de coisas que são a criação, é um ato criativo, não é? E o ato criativo condicionado, seja por A ou seja por B ou por C, é sempre eu há muitos anos ouvi um compositor, e era Casa da Música, a dizer uma coisa muito engraçada, que dizia assim, tinha feito uma crítica dele ser muito para a frentex, um compositor do princípio ao meio do século passado, e ele dizia, está enganado, eu não sou nada para a frentex, os artistas querem fazer, e portanto, que se querem fazer, querem ter o seu dia-a-dia estabelecido, sem grandes confusões e sem dores de cabeça. Portanto, eles querem é fazer. Agora, portanto, são indivíduos que querem ter o mínimo de sustento para poderem trabalhar sossegadinhos. Portanto, isto contraria um bocado a ideia do artista de interventor social, não é? E ele dizia, não, eu faço a música para mim. Depois, se as grandes massas
a quiserem utilizar, isso é com eles. Eu faço para mim. Eu não preciso de público. Faço a minha música. E, de facto, é um compositor muito interessante. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando se condiciona, quando se dá as normas, o resultado é sempre truncado. Julgo eu. Eu falo com experiência que já fui truncado muitas vezes e não gostei. Mas tinha que ter dizer, pronto, faça isso. Eu condescendi, não é? E acho que seja por dinheiro, seja por convicções, é sempre mau. O João Filipe queria-me... Ignorante, mas gosto de apreciar a arte, né? A técnica de execução desconhecia completamente e surpreendo que com aqueles instrumentos seja fácil fazer alguma coisa. Eu vejo a senhora com o fecho de mapa às costas, né? E só aqueles traços todos eu faço, para mim, faço a ideia de que não deve ter sido, de facto, a criatividade e a habilidade e o ser capaz de fazer para aqueles instrumentos que eu vi lá em cima funcionarem com a extensão do braço e da mesa do autor. Será fácil para quem tecnicamente domina a coisa. Para mim, que desconhecemos como se faz, é surpreendente. Surpreendente, inclusive, o ser fácil. Executar a coisa. Por um lado. Por outro lado, em relação à forma e ao conteúdo, eu entendi, se não estou errado, eu entendi que, de facto, e tudo aquilo que depois o doutor foi abordando, inclusive alguns períodos, e algumas épocas e alguns artistas que foram ignorados, e esse era lá atrás, é que correspondeu a um período onde, de uma forma super-artística, tinha que se passar uma mensagem. Estamos a falar da narrativa, não é? E, garantidamente, que é por força desse conteúdo e dessa mensagem que está por trás dos trabalhos, naturalmente que sim, que no que respeita ao aspecto estético, no que respeita à figura feminina, que é muito bem tratada por ele, Cipriano, muito bem tratada, não tenho dúvida que é um modelo diferente daqueles que nós vimos, mais rudes, mais pesados. Só que a mensagem, o tal conteúdo, a tal narrativa está lá e para quem não sabe, terá sido também essa narrativa e esse conteúdo que o levou a ser preso pela polícia política. E ele foi preso, ele esteve preso. Portanto, e não foi com certeza por ter feito uma senhora com o peito a isto. Não foi, certeza. Portanto, terá sido pela mensagem subjacente a algum dos seus trabalhos. Julgo eu. Vossa idade, mas quase certeza que não estou. É de facto, quer dizer, muitas vezes a perseguição que aconteceu a estes artistas e escritores e etc., às vezes, mas mais até pelos artistas, nem era a obra que faziam, eram as posições que tomavam. Portanto, é o caso que eu falei do Pomar. Pintaram, destruíram a parede que ele tinha pintado, não foi porque o que lá estava representado, que era uma coisa absolutamente inócua. Foi porque era ele a fazer aquilo. Portanto, era uma represália, digamos assim. Agora, em relação ao conteúdo, que falou à narrativa, eu sou um grande defensor, posso não ter dado a ideia, mas eu sou um grande defensor da narrativa. Aliás, eu não sei fazer nada sem essa narrativa. Só que a narrativa é minha. Não preciso de a tornar explícita. E às vezes era demasiado explícita. Portanto, aqui digamos, uma pequena fronteira entre uma fronteira de linguagem até muito pequena,
que é o ser muito explícita essa narrativa, que é, como quem diz, o conteúdo a ser divulgado. Não é? Porque eu acho que isto, essencialmente, é desenho e pintura. E aí, como eu posso gostar ou não gostar, mas aceito da mesma maneira. Eu acho que o neorrealista foi essencialmente uma luta política. É claro que entre esse conteúdo e depois a forma, não é? Há muita nuance. E por isso há muita perspectiva entre a forma a condicionar o conteúdo e vice-versa. O Manuel da Fonseca teve uma entrevista há algum tempo, que não é o realista, não é? O Manuel da Fonseca tem um livro muito interessante, gosto muito dele, escreve muito bem, é muito contido, não tem lá rodriguinhos, não tem lá palavras a mais, não tem adjetivos. Portanto, é um homem... Não tem as cebolas, não é? Não tem. E tinha que perguntar se ele era neorrealista, talvez a última entrevista. O homem disse que agora neorrealista. Isso foi uma coisa que inventou aí um namorado para fugir à censura. Eu escrevo, eu li isto agora ali na net, tive a curiosidade, por acaso agora já tenho antes o eu fui lá, neorrealista. Então o Manuel da Fonseca dizia, não, eu escrevo porque sou do contra. Eu escrevo porque sou do contra, portanto lá está essa coisa do neorrealismo. Isso foi um namorado que inventou isso para fugir à censura. Portanto, é tal luta, uma luta política. Agora, entre o artista que se distancia da intervenção social, portanto, entre um e outro há realmente muitas nuances e muitas maneiras de encarar e de ver os conteúdos. Os conteúdos acabam por ser diferentes. Portanto, é uma pequena parte. É um facto que nós temos a tendência, mas aqui foram eles um bocado que tiveram essa tendência, de catalogar, porque é mais fácil para estudo. É evidente que nos tempos atuais é impossível fazer essa distinção. Não é? Nós pomos, estes são os cubistas, estes são os futuristas, estes são isto, são aqueles. É evidente que não há nenhum decreto a dizer a partir de amanhã ninguém é cubista, nem a partir de anteontem não há futuristas. Quer dizer, nós hoje temos indivíduos a trabalhar como os neorrealistas, como temos indivíduos a trabalhar como se pintava na Renascença, como temos indivíduos que estão a fazer experiências o mais moderno possível e que vai dar em nada. Não é? Portanto, estas coisas são atitudes individuais. As pessoas querem procurar e vão dentro das suas capacidades. Há indivíduos que não têm, digamos, não entendo isto como uma crítica, mas há indivíduos que não têm a capacidade, ou a elasticidade, é melhor, a elasticidade mental para dar salto. E descobrir outras coisas. E, portanto, encontram... Nós temos um caso flagrante de dois indivíduos de grande qualidade. Temos, dentro dos cubistas, o Picasso e o Braque. Começaram os dois a fazer as coisas que nós temos dificuldade em saber o que é de um e o que é do outro. O Braque teve a vida toda a fazer sempre dentro do mesmo modo. E o Picasso, na semana seguinte, já fazia outra coisa. Passou a vida a trocar dismos e de mulheres também. Não é? Todas as semanas mudava. Portanto, o Braque não. O Braque achou que era aquilo que era a sua forma de expressão e teve ali, quem diz o Braque diz o Carris, que foi uma coisa muito semelhante. Como pessoas que nasceram do mesmo ramo, uma foi assim na vertical e a outra andou a fazer muitos raminhos. Portanto, isso é o temperamento das pessoas. Todos nós mudamos, felizmente, de opinião e de forma de estar e de pensar. Não é? Mal de nós se fôssemos sempre ali. É uma forma de sermos gente, senão não éramos. A Preciosa, que é? Eu, depois de ouvir isto tudo, eu preocupo-me mais com a forma do que com o conteúdo.
e aprová-lo está, gosto do Cipriano, embora não esteja de acordo com os conteúdos e com as narrativas do neorrealismo. Não sei se me faço entender. Eu vejo um quadro e ou gosto ou não gosto. Não é? E gosto do Cipriano, gosto dos traços do Cipriano, gosto dos quadros do Cipriano, temos até lá uns 4 ou 5 copiados do catálogo, porque esta exposição do Cipriano não é vídeo da encarnação. Já fizemos uma exposição do Cipriano. E a prová-lo está que eu moro na rua Cipriano Dourado. Não, eu gosto de morar na rua Cipriano Dourado e gosto do Cipriano Dourado. Embora não esteja de acordo com os conteúdos da pintura do Cipriano Dourado. Portanto, há de haver muita gente também, em termos de neorrealismo, também gosto da pintura, gosto do traço, gosto da forma, mas não gosto do conteúdo. Também sabes que é o meu caso concreto. Era só isso. E aquilo que por curiosidade era isso. Já não é a primeira exposição, já não é a primeira recordação do Cipriano que é feita em ação. Já há uns tempos largos, 80, nós fizemos... 2001. 2001. Ou 2001 ou 2002. Mas que antes disso, o Cipriano já tinha feito parte também de uma exposição de artistas macerenses. Isso é só que eu moro na Cipriano. Não está lá escrito que ele é neorrealista. A doutora Rosário, de bocadinho fecha-nos, como fez o presidente do Benfica, fecha a luz ao estádio da Luz. Júlio. Respondendo um bocadinho à Preciola, sou amigo da Preciola há muitos anos e não estou em desacordo com aquilo que ela disse. Mas o que é um facto é que a gente vê a música no coração ou ouvirmos um filme do Bergman, as coisas são bem diferentes de uma coisa da outra. E este movimento do neorrealismo acontece num período também muito importante de Portugal, dos anos 30 aos anos 50. E aqui há uma série de evolução no mundo que leva a que as pessoas tenham um pensamento não só na pintura, como na escrita, na música, no teatro e no cinema. No cinema. Mas o cinema era onde eu queria chegar, é uma área que me toca um bocado mais. Em Portugal, na verdade, não há nada do neorrealismo em termos de cinema. E em termos de música, só há o Opus Graça, também não há. E se formos ao teatro, daquele tempo, temos a Forja do Alves Redondo e temos do Bernardo Santarém, é talvez o exemplo do escritor 45 anos de ouro. Agora, em relação ao cinema, não é por acaso que nós falámos aqui na pintura e falámos na pintura. Podíamos falar no teatro e falávamos do teatro. Falávamos da literatura e da literatura. Mas há uma outra que é a sétima arte, que é, na verdade, o cinema. E nós em Portugal não temos nada de especial. Nada mesmo. Mas temos alguns casos. Eu podia dizer... Temos o Manuel de Oliveira, a Nica Bobó, por exemplo. Mas não é propriamente considerado... Temos mais. Temos... Deixa-me ver se eu consigo... Temos o Alarriba. Não é considerado. Mas... A Abelha da Chuva... como é que se chama? O Lobos da Serra, do Bruno, como é que ele se chama? Jorge Bruno do Campo. Não, isso já é mais, já é outra área. Mas há alguns, por exemplo, o Alarriba, que é dos sargaceiros da Póvoa, do Nazaré, eu julgo que era é lá de cima, da Póvoa de Varzim. Eu acho que podia ser enquadrado, embora fosse muito documental, até um do passado no Ribatejo. Não é o Homem do Ribatejo, é um outro anterior, que eu agora não me lembro, que é muito interessante. Nos cadernos de cinema fala
fazem parte do neo. Temos o Cão Andaluz do Puna espanhol, Azul, também é dele. Temos os ladrões de bicicletas do Vitor de Sintra e Itália, a Roma Cidade Aberta. Temos do Brasil uma mancha dele. E Portugal não fazem nenhum. Aquela imagem primeira das mulheres parecia quase um cinema italiano de um filme passado no Vale do Pó, do Rio Pó, em que é uma cena semelhante àquilo. Do cinema, uma coisa que poderia ser considerado quase cinema neorrealista, foi feito um documentário que está hoje na Cinemateca, porque é feito em 1928, 29, por aí. Foi um dos primeiros documentários feitos sobre a agricultura, sobre temática agrícola, em que é feito sobre Alpiarça, feito por um juque italiano, que veio a Portugal, foi contratado para fazer, fez um filme sobre a agricultura no Ribatejo. Portanto, que são uns 6 ou 7 momentos. Portanto, é muito um documentário, mas que poderia ser parte de um... Se tivesse um enredo a ligar aquilo tudo, era um filme neorrealista. Porque tem o trabalho do campo. Tem as tralhoadas, tem a vindima, e acaba com uma forma muito interessante. É por isso que sabemos que é mais ou menos dessa época, porque tem a entrega da Adiafa, é mesmo a parte final desse documentário, a entrega da Adiafa ao Zé Relvas. Portanto, em que fazem a entrega e depois há o almoço do cabrito com batatas, um refogado, não sei se é o termo de culinária, e que tem todos os princípios de mostra do trabalho do povo, verdadeiramente do trabalho agrícola. É talvez dos primeiros filmes documentários do caráter documental feitos em Portugal. Deve ser de 1927 ou 28, por aí. Porque depois o Zé Relvas morre pouco depois. Porque propriamente assim um filme com enredo tipo filme, não. Quando eu vivia em Lisboa, lembra-se melhor. O primeiro supermercado que houve em Portugal foi o Pão de Açúcar. Sim. E quando foi para inaugurar o Pão de Açúcar, a Cinemateca fez uma projeção de 10 filmes brasileiros no Império. Mas 3 deles logo em censura não deixou passar. Que era Deus e o Diabo na Terra do Sol, era A Vida Cheia e era Macunaíma. Não podem passar. Mais tarde, hoje é problema, não é? O que é que tem? O que é que tinha? Não se presta. Da mesma razão, porque o Portinari não conseguiu expor em Portugal, teve que expor em Espanha. E os portugueses tiveram que ir a Madrid ver o Portinari com os que saíam, os imigrantes do Nordeste, com toda aquela miséria. Não é? E passou este em 1940, porque era mais subtil, não, o do café, portanto, que aquilo é o café, que é 36, ou eu. Só acordar 2 e 15. Nos ladrões de bicicleta, o que é que isto tem? Um fulano da classe pobre quer um emprego. Eles também ainda não eram tão inteligentes como nós. Quer um emprego. E arranjam-lhe um emprego. Vão lá, cartazes publicitários. Mas dizem que só lhe arranjam um emprego se ele arranjar uma bicicleta. E ele vai pedir o dinheiro emprestado para comprar a bicicleta. E isto vai tudo contando, mais o filho, com os cartazes. Quando tocam os cartazes, roubam-lhe a bicicleta. E o problema é este depois. É ele à procura da bicicleta durante o filme todo.
que é que tem? Fala. Não é as figuras que nós aqui vimos, o que é que isto tem de... Eu vou mais para os carteiros. Desculpe. Eu tenho alguma dificuldade, já estou um bocadinho duro do ouvido, não é? Eu vou tentar aqui assim. Houve, portanto, na apresentação, recentrando isto no Cipriano Dourado, nos companheiros, se eu bem percebi, este movimento, portanto, do neorrealismo, o movimento tinha na sua gênese o realismo socialista, tinha como objetivo principal, parece-me a mim, fazer aquela exaltação do operariado, do campesinato, portanto, daquelas classes mais menos privilegiadas, digamos assim. No primeiro texto que apareceu, que colocou aí, situava isto mais ou menos nestes termos. Eles deixavam aquela corrente dos Rodriguinhos, do bonito, da bela forma, e procuravam puxar para a primeira fila a parte mais rude do físico e mostrar a dureza do trabalho. Então, diga-me lá, na sua opinião, porque é que maioritariamente, e em quase todos os bonecos que nós vimos, e aliás em toda a obra do Cipriano Dourado que eu vi ali, o modelo é sempre uma mulher? É uma pergunta que eu não sei responder muito bem. Posso imaginar que, em princípio, eram quase todos homens, só apresentei Dálice Jorge, que apresentou mulheres também. O modelo do quadro, não disse o pintor. Sim. Provavelmente porque consideravam que a mulher, coisa que não acontece nos tempos presentes, era, digamos, a mais sacrificada em termos sociais e em termos de trabalho. Coisa que hoje já não acontece. Hoje as mulheres hoje já estão quase em igualdade, quase, porque ainda há algumas áreas onde isso não acontece, mas quase. Provavelmente isto é a leitura que eu posso fazer. Eu fiz a escolha das imagens entre dezenas e dezenas. Não me tinha percebido que tinha feito essa escolha. O que é interessante ter-me chamado a atenção. De facto, vendo bem, não parecem quase homens nenhuns. Se viu um homem, eu estava aqui preocupado, se no campo não havia homem. Exatamente, a fotografia tirada pelo Cipriano Dourado, em primeiro plano é um homem. Não é? Mas o que é certo é que aquele trabalho era feito maioritariamente por mulheres, até o cavar. Aliás, aqui na Beira Baixa, que sempre foi uma zona de grande sabedoria popular, a mulher é que carregava o mato. O homem levava, às vezes, a enxada, se a mulher não podia levar. Não é? E normalmente ia 3 passos à frente. Não, mas tirando a piada, eu julgo que é exatamente para reforçar que a mulher tinha um estatuto diferenciado. Esse estatuto era tão visível que, até pegando
nos censos, vemos que a percentagem de homens letrados era 1 e das mulheres letradas era 1 completamente diferente. Portanto, a percentagem era, os homens, era mais do dobro, os letrados, do que as mulheres. E isso refletia-se em tudo. Embora ela, em termos familiares, tivesse um outro estatuto. A mulher em casa já era em princípio, quem tinha a voz mais ativa. Mas aqui isto era a apresentação exterior. Não é? Aqui o que estava a representar era o mundo fora de portas. Não é? Onde a mulher, não tenho dúvidas, que era entre aspas, um ser considerado inferior. Aqui em todo, e não estou referindo-me ao Cipriano Dourado, porque eu não vejo, e daquilo que eu conheço, e não são estas que estão aqui na exposição, mas dos catálogos, daquilo que se consegue pesquisar, o modelo será sempre uma mulher. Sempre. Noutros, poucas vezes aparece um homem. Haverá quadros será que a Rodez aqui da nossa região, da resinagem? Mas, não preciso. Se há quadros de neorrealistas aqui sobre a resina? Não. E é isto para responder um pouco, talvez, ao César. Mas a resina... Porque se houvessem, a figura teria que ser uma menina descalça. Claro. E não o homem. O homem pode sofrer uma menina descalça. Pois, porque a mulher também ia para a resina, não era só o homem. Aliás, a mulher era quem carregava a lata. Era a mais pesada. O homem só fazia o corte, a mulher é que carregava. Não me interessa agora. Claro que se tivessem a abordar o tema estiva, não aparecia nenhuma mulher. Se tivessem a abordar o tema guerra, não aparecia nenhuma mulher, ou raramente aparecia. Portanto, eu centrei isto em termos estéticos. Mas sabe que, por exemplo, havia determinados trabalhos, mesmo no Porto, por causa da estiva, que era feito por mulheres. Por exemplo, havia a descarga de carvão das fragatas para o cais, portanto, vinham os graneleiros, os barcos, o carvão, a granel, era passado para as fragatas, para as barcaças, normalmente, e depois eram descarregadas em terra. O trabalho de transporte do carvão já era feito por mulheres, com as cestas à cabeça. Portanto, o homem levava sacos. Os sacos, por exemplo, de açúcar ou outros, era o homem. Mas o carvão era o trabalho de mulher. Até porque era sujo. Mas era mais leve. Era mais leve, provavelmente. E eram cestas de vinho que elas levavam. Mas era um trabalho muito desagradável porque era muito sujo. Não é? É muito curioso. Aquela questão que me pôs fez-me pensar que eu, maioritariamente, também desenho mulheres. E é questão de dizer, e ainda bem. Este é um serão muito agradável. Só é pena não ver uma água-pé e umas castanhas, porque então fazia-se aqui um arraial muito agradável. Mas se calhar... Isso é a deficiência da organização. Pois. Parece que alguém recusou-se. Mais questões? Vocês querem cultura e querem alimento. Podemos dar por encerrado? Há votos contra? Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer. Não. Eu é que dou palmas.